Trecho da BR-135 que fica na área Itaquibacanga é interditado. Agora o protesto é para reivindicar melhorias em escola. E ontem a manifestação começou pacífica, mas a tropa de choque teve que agir para impedir uma invasão à Assembleia Legislativa. Sindicato das Empresas de Transporte afirma que frota de coletivos é suficiente para atender toda a capital. Mas servidores do DENIT do Maranhão aderem à paralisação nacional da categoria. Eles rejeitam o reajuste proposto pelo governo federal. Agora, no Guará News. Olá, boa tarde. Novo protesto hoje na BR-135, no trecho que passa na área Itaquibacanga. Estudantes bloquearam a avenida, o que provocou a mesma cena de ontem, um longo engarrafamento. Os manifestantes querem melhorias em escola. Pelo segundo dia consecutivo, a BR-135, no trecho que passa pela área Itaquibacanga, foi interditada. Seguindo a onda de protestos que se alastrou por todo o país, este grupo de estudantes pede melhorias à escola Deise Galvão, no bairro Vila Embratel. E aí, por que o motivo do protesto? Motivo? São vários motivos. Pela estrutura da escola, que não está adequada, pela segurança, saúde. Se a vigilância sanitária for naquela escola, vai interditar, porque a água é cheia de ferrugem, cheia de mosquito. Com o bloqueio, moradores tiveram que fazer longas caminhadas para chegar ao trabalho. E voltar para casa também ficou bem difícil. O que você acha desse protesto aí? Rapaz, eles estão certos, deixa eles lá, né? E aí atrapalha muito a vida de quem quer passar Atrapalha aqui? a vida de quem quer passar, né? Porque às vezes a gente não tem nada a ver com a arrumação e aí paga o pato, né? Nesse instante, chega agora o pessoal da Polícia Rodoviária Federal tentando liberar a pista. E eles tentam uma negociação com os estudantes que estão bloqueando aqui a avenida desde o início da manhã. Bom, por enquanto a gente está ouvindo o pessoal aqui do colégio, né? E a ideia de início é aguardar. O secretário de Educação, que é a pessoa que eles estão aguardando, já os contactou e disse que está chegando. Nós vamos aguardar um pouco. Enquanto aguardavam, motoristas aproveitavam para ler jornais e exercitar a paciência. Policiais observavam à distância toda a movimentação. Alguns veículos, como ambulâncias e viaturas policiais, foram deixadas passar pelo bloqueio, assim como este carro que transportava uma pessoa doente. Mas o protesto foi marcado por muitos momentos de tensão, como este. Nesse instante, o motociclista tenta ultrapassar aqui o bloqueio, os estudantes não deixaram e o motociclista teve que voltar, dar meia volta e não passou no bloqueio. A rodovia é o principal acesso que leva para a área do Porto Itaqui, onde estão concentradas muitas empresas. E quem trabalha por lá não anda nada satisfeito com as constantes interdições na rodovia. Está prejudicando um pouco quem está querendo trabalhar, né? A pessoa tem direito a reivindicar o que quer, mas tem que a liberdade dos outros, os direitos dos outros. Os protestos, além de causarem transtornos para quem tenta entrar ou sair na área Itaquibacanga, começa a afetar o comércio local. Atrapalha bastante. A gente fica com receio de uma confusão, os clientes também ficam com receio de sair da sua casa até a farmácia. É bem complicado mesmo, atrapalha muito. Até o fim da manhã, os estudantes aguardavam algum representante da Secretaria de Estado da Educação para negociarem as reivindicações e assim liberarem a rodovia. Mas isso não aconteceu. Segundo informações de moradores, amanhã deverá ter mais um grande protesto no mesmo local. Em nota, a Secretaria de Educação do Estado informou que uma equipe técnica esteve no Centro de Ensino Deise Galvão na última sexta-feira, conversando com os alunos que relataram os problemas do local. Uma nova reunião foi agendada para segunda-feira
e não foi possível acontecer por conta dos protestos realizados na área durante todo o dia de ontem. Agora pela manhã, o gestor da Unidade Regional de São Luís, Francisco de Jesus Saraiva Fonseca, se deslocou até o local para nova reunião. De acordo com a SEDUC, o quadro docente será recomposto, a estrutura física do prédio escolar recuperada e a segurança reforçada. E no protesto de ontem à tarde em São Luís, enquanto os manifestantes se concentravam no Tropical Shopping, a sensação era de tranquilidade. O protesto começou de forma pacífica. Mesmo assim, a polícia montou uma barreira para evitar a ação de vândalos na área. O movimento São Luís Acordou, Ato 3, teve concentração em frente ao Shopping Tropical. Por conta da grande movimentação, a Polícia Militar fez uma barreira de isolamento com correntes. As lojas tiveram que fechar mais cedo. Muitas vitrines foram cobertas com papel para preservar a visão da parte interna das lojas, para evitar saques de possíveis vândalos que se infiltram entre os manifestantes. Antes do início do protesto, os organizadores conversaram com os militares para garantir a ordem e evitar confrontos. As reivindicações cobravam melhorias na saúde, na educação, no transporte coletivo e na segurança pública, além do combate à corrupção. O clima era tão pacífico que teve gente que aproveitou os protestos para pedir mais amor. Com certeza, a gente tem que declarar o amor sempre, viva o amor, vamos ser mais sentimental, nosso país precisa mais disso. Nosso povo é muito mais racional do que sentimental, vamos mudar essa realidade da sociedade brasileira. Outras reivindicações destacadas pelos manifestantes foram a criação do Departamento de Engenharia de Tráfego em São Luís e a reativação do Circo Cultural Nelson Brito, fechado desde o ano passado. E para que as reivindicações fossem ouvidas ao longe, teve gente que trouxe até tambor para as ruas. De qual a tua reivindicação? Os corações de todos os brasileiros para nós exigirmos mudanças no nosso país, que está precisando muito. Após bloquearem a Avenida Colares Moreira, os manifestantes seguiram em passeata até o Comando Geral da Polícia Militar. Ao chegar em frente à Assembleia, alguns manifestantes se desentenderam e começaram a discutir. E depois da concentração no bairro Renascença, o protesto seguiu para a Assembleia Legislativa, onde deixou de ser pacífico. A tropa de choque organizou a segurança antecipadamente. Os manifestantes foram impedidos de invadir a sede do Legislativo Estadual. Houve confronto com a polícia. Na Assembleia Legislativa, a sessão terminou mais cedo por conta dos protestos. A cavalaria e tropa de choque ficou posicionada na porta do prédio 2 horas antes do manifesto chegar ao local. A concentração começou em frente a um shopping do bairro Renascença. E de lá, eles saíram em caminhada com faixas, cartazes, de forma pacífica. Não vai ser pela corrupção, não vai ser pela Copa que a gente vai ser lembrado. Vai ser por estar aqui na manifestação, acabando com essa corrupção que está dominando o Brasil, o Maranhão. Na porta da Assembleia, os manifestantes entraram por várias vezes em conflito para decidir os rumos da manifestação. Mesmo com várias tentativas, a ocupação não aconteceu. Depois de quase 40 minutos de ato simbólico, uma pequena parte decidiu seguir para o bairro da Coama. E a maioria permaneceu em frente à Assembleia. Com as tentativas de invasão, a cavalaria agiu por várias vezes. A tropa de choque usou spray de pimenta. E alguns manifestantes saíram feridos no confronto com a polícia, como este estudante que teve ferimentos na cabeça. Do nada essa violência gratuita, isso não pode continuar. O nosso colega ali quebrou a cabeça por conta disso, mulheres foram agredidas por policiais e isso está errado. A manifestação terminou por volta de 8 horas da noite. Em nota, a assessoria de comunicação informou que o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, tem agendado para hoje, às 5 horas da tarde, reunião com uma comissão formada por lideranças das manifestações. Na reunião deve ser apresentada uma pauta de reivindicações à prefeitura.
As manifestações que aconteceram desde a última semana em São Luís trouxeram prejuízos, principalmente para os comerciantes. Alguns estabelecimentos foram invadidos e depredados. Em outros casos, foi preciso fechar as portas mais cedo para evitar a ação de vândalos e roubos. As 3 manifestações realizadas desde a semana passada em São Luís têm tirado a tranquilidade de comerciantes que atuam na cidade. É que muitos empresários decidiram fechar as portas mais cedo para evitar prejuízos com o vandalismo. As 3 manifestações somam 12 horas em que as portas das lojas ficaram fechadas e o prejuízo para esse mês pode chegar entre 5% e 8% da renda mensal dos lojistas. Por outro lado, o empregador vai ter que pagar o salário desse pessoal que ficou parado sem trabalhar, porque não poder, e isso a gente calcula que dá, entre salários e encargos, dá cerca de R$ 100,78 só por empregado, analisando o piso do comerciário. Há também que se vê que as pessoas também, alguns deixaram de sair de casa com medo da questão do vandalismo. Isso também diminui também o volume de vendas. Sem contar os prejuízos que o vandalismo causou. Não existem dados sobre os prejuízos dos comerciantes com as manifestações. O movimento que tomou as ruas da capital por melhorias no transporte público, melhores condições de saúde, educação e o fim da corrupção reuniu centenas de pessoas. O ludovicense não é contra as reivindicações, mas fica receoso de sair de casa, com medo principalmente da violência registrada em alguns momentos da manifestação. Com certeza, as pessoas ficam com medo de sair de casa por conta do vandalismo, mas eu sou a favor das manifestações, as pessoas estão reivindicando seus direitos, que estão realmente, agora é o momento de mostrar quais são as defesas, quais são as reações do povo, né? Nesse movimento se filtra muitos desocupados para fazer o vandalismo, né? Aí só isso é que eu acho ruim, mas o movimento está ótimo, viu? A seguir, Sindicato das Empresas de Transporte afirma que frota de coletivos é suficiente para atender toda a capital. O aumento no preço das passagens de ônibus motivou as primeiras manifestações em São Paulo e no Rio de Janeiro. E os problemas no transporte público estão entre as principais reivindicações dos manifestantes. Em São Luís, a situação não é diferente. O superintendente do Sindicato das Empresas de Transporte falou sobre a frota de coletivos para atender toda a capital e as possibilidades de melhorias e ajustes no valor das passagens. A entrevista do superintendente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de São Luís foi dada quando aconteciam manifestações na BR-135, no Maracanã, na Avenida dos Portugueses, na área Itaquibacanga e na rotatória do Anel Viário, que foi interditada por estudantes da Universidade Federal do Maranhão. Em todos os protestos, uma das exigências é a melhoria do transporte coletivo na capital. Economicamente, a situação das empresas de São Luís é muito grave e a prova dessa gravidade da situação financeira está neste momento na própria CMTT, já que para cumprimento do TAC, que ocorreu mês passado, foi solicitado que as empresas entregassem os seus balancetes para a verificação da Prefeitura. Então, tudo que é dito vai ser provado com esses dados que estão em posse da Secretaria. Superintendente, em outras ocasiões o senhor disse que as empresas de São Luís passam por um período de pré-falência. É possível baixar os valores da passagem aqui em São Luís? Bom, toda essa questão de aumento ou redução de tarifa compete à Prefeitura. Ela tem esse poder de tanto diminuir quanto aumentar. Porém, ela tem consciência das várias consequências que tem, tanto o aumento quanto a diminuição. O importante é que existe uma planilha e que todo o país agora está discutindo essa planilha, onde estão lá os valores do combustível, do salário, dos vários impostos que incidem sobre a tarifa de um ônibus coletivo. Superintendente, a frota de ônibus de São Luís é de 1.200 veículos. Essa quantidade é suficiente para atender a demanda da capital? Esse número é suficiente. O problema de São Luís é mobilidade, é rapidez dos ônibus de cumprir seus itinerários. O governo federal desonerou o PIS e o COFINS para as empresas de transporte público e houve redução
de passagem em outras cidades do país. Por que ainda não aconteceu aqui em São Luís? Eu creio que a avaliação que foi feita em cada cidade dessa é que estava numa situação de equilíbrio. Para quem estava no equilíbrio, havendo uma redução de imposto, pode haver tranquilamente uma redução na tarifa. Como é o caso de São Luís, que já vem há mais de 8 anos numa situação de defasagem. O que o SET e as empresas de ônibus pensam em fazer para melhorar o serviço de transporte público aqui em São Luís? São Luís tem essa característica de danificar os carros. Infelizmente, as próprias vias, a própria situação física de onde os ônibus passam realmente danificam. Então, carros com 6 meses, 7 meses de uso já estão numa situação muito complicada. Agora, a aquisição de carros novos passa também por essa planilha que eu acabei de comentar, onde todos os custos estão envolvidos. Superintendente, o número de assaltos a ônibus aqui em São Luís, ele aumentou consideravelmente. Como é que tem sido feito esse trabalho com a Secretaria de Segurança Pública do Estado? Como é que tem sido feitas essas reivindicações pelo SET? O sindicato tem mantido contato através de ofícios e através de e-mails com a Secretaria de Segurança Pública e vai pedir uma reunião para que haja uma atenção, um reforço. Servidores do DENIT no Maranhão aderiram à paralisação nacional. A categoria quer um reajuste salarial superior a 15% e rejeitam a proposta do Ministério do Planejamento. Hoje pela manhã, os trabalhadores fizeram uma mobilização na sede do DENIT em São Luís. A paralisação dos servidores do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, é por tempo indeterminado em todo o país. Na capital maranhense, os trabalhadores se mobilizaram no início da manhã de forma pacífica na entrada da sede do órgão no centro da cidade. A principal reivindicação é pelo reajuste salarial. A proposta inicial da categoria é de 15,8%. Sobre a questão da estruturação do órgão, existe uma negociação no Ministério do Planejamento, mas nessa greve que começa hoje, a pauta principal, a reivindicação, a questão é salarial. Aqui no Maranhão, além da capital São Luís, vão estar paralisadas as atividades nas agências de Imperatriz, Caxias e Barão de Grajaú, no interior do estado. Nós fiscalizamos as obras, contratamos e fiscalizamos essas obras. Esse mês agora não vai haver essas medições. Os nossos fiscais, engenheiros do DENIT, não vão fiscalizar as obras, consequentemente não vai ter medição e não vai haver pagamento. A proposta foi feita em nível nacional pela Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério do Planejamento, mas rejeitada pelos servidores do DENIT. Com a greve, os trabalhadores pretendem sensibilizar o governo federal para atender à pauta de reivindicações da categoria. A gente acredita que na próxima semana, até o dia 10 mais ou menos, caso a greve continue, pode haver uma paralisação das obras. A expectativa é que por tempo indeterminado, é isso? Se a greve perdurar, sim. A gente não tem nenhuma informação lá de Brasília que houve alguma proposta. A intenção nossa é continuar por tempo indeterminado, até que o governo diga alguma coisa. No próximo bloco, índios continuam a ocupação ao prédio da Funasa, em São Luís. Indígenas que vieram de várias cidades do Maranhão continuam ocupando a sede da Funasa em São Luís e dizem que só deixarão o local depois que as reivindicações forem atendidas. Eles querem principalmente melhorias no sistema de saúde. Com os corpos pintados e danças típicas da cultura indígena, eles protestam pela falta de assistência. Entre as reivindicações dos índios está a melhoria na saúde. Eles denunciam que o sistema não inclui todas as etnias. Daqui para mais tarde a gente ainda vai se sentar, ainda vai se reunir com todo o resto, mas a gente pretende sim ter uma resposta do governo, ter a resposta do Estado, uma melhora mesmo, algo positivo e o mais rápido possível para a melhora da nossa saúde. Os quase 200 índios Guajajaras, Canela e Creié ocupam a sede da Fundação Nacional de Saúde, Funasa, no bairro Jordô, em São Luís, desde o início da manhã desta segunda-feira. Eles expulsaram todos os funcionários que estavam no prédio. Segundo os manifestantes, o protesto é pacífico
e devem continuar acampados na sede do órgão por tempo indeterminado. Esse canto aqui é um movimento pacífico, é a demonstração que os indígenas ainda mantêm as suas culturas, né, nas suas aldeias. Então esse é o movimento que a gente também está reivindicando o nosso direito. Em cima desse movimento, é um movimento pacífico, né? A gente não quer baderna, apenas a gente quer reivindicar o direito que é nosso, que é a saúde. A saúde para os indígenas hoje não está bem, é índio morrendo. A gente sabe que tem um DICEI que é responsável pelos povos indígenas. Por que a saúde hoje está desse jeito? Ó, seu Licinho, a gente quer conversar com você, quer ouvir por que está tanta precariedade na saúde indígena hoje. No bairro João Paulo, na avenida principal, o lixo está se acumulando e traz riscos aos moradores, que também têm outros problemas. A movimentação de carros é intensa e a área dos pedestres seria as calçadas, mas estão ocupadas pelos ambulantes. A desordem está por toda parte, seja com grande quantidade de lixo, com a desorganização dos ambulantes ou com caos no trânsito. A Feira do João Paulo apresenta problemas antigos que revoltam a população. Pode ter certeza que é ruim demais a gente trafegar aqui. O cara enche a rua de coisa aí, não tem como o carro passar aí. E se é complicado para os motoristas, imagina para os pedestres, que têm que disputar o pouco espaço deixados pelos ambulantes com os carros e com as motos. No momento em que estivemos na feira, encontramos várias pessoas tentando atravessar a avenida e arriscando a vida entre os carros, entre elas, muitas pessoas idosas. A complicação aqui é fora do normal mesmo. Eu ando de pé, já sou de idoso, mas sou brabo com a onda dessa. Não respeito não. Aqui não. Quer ver, espera uma meia hora aí para te ver. Caos que prejudica pedestres, motoristas e também feirantes e cobram providências do poder público. A situação é que os governantes aparecessem aqui para ajudar a gente a tirar os carros daqui, que desse um horário para os feirantes trabalhar para depois os carros circularem. Porque aqui, ó, eles querem tirar a gente daqui, querem tirar, mas não querem tirar os carros. Por conta da desorganização do espaço e da imprudência dos motoristas, no lugar já foram registrados vários acidentes. Mas essa situação aqui é que já vem há vários anos acontecendo, isso nada é resolvido. Entra prefeito, está prefeito e aqui é a verdadeira desordem. Em nota, a Secretaria de Urbanismo e Habitação informou que já iniciou o mapeamento dos pontos críticos da cidade para que seja elaborado o plano de ação para organizar o uso das calçadas de São Luís. E o Guaranius termina aqui. Aproveite muito bem a terça-feira e eu te espero amanhã, ao meio-dia. Até lá!